não essa agora, do início de janeiro, não essa do início de janeiro de 2022, mas nós já tínhamos uma nova NR1 desde 2019, que tratava já de diversos temas, como capacitação, a questão do EAD, direitos e deveres dos empregadores. Então, essa a gente já tinha desde 2019. Em 2020, deixa eu riscar aqui, em 2020, nós tivemos essa portaria, que é a publicação dessa portaria, que ela trouxe a nova redação da NR1, que é essa que entrou agora só em 2022, porque foi prorrogado, né? Foi prorrogado por 2 vezes, uma por conta da pandemia, e outra por conta de que nós não tínhamos pronto outras normas que também eram normas estruturais, como a NR17, a NR18, a NR7, a NR9. Então, ela foi prorrogada agora para início de 2022, e a gente já tem aí alguns meses aí da sua publicação. Então, os 4 primeiros capítulos não tinham mudado nada, e aqui é a novidade. A gente trouxe, essa portaria que trouxe o item 1.5, que traz o gerenciamento dos riscos ocupacionais, e também algumas alterações naquele capítulo que falava de MEI, né, do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, esse é o primeiro aviso, o primeiro alerta que eu dou para vocês, que a norma ela não mudou inteira agora em 2022. Ela já vinha lá de 2019, e em 2022 a gente teve o acréscimo desse capítulo aqui, 1.5, que trata do gerenciamento dos riscos ocupacionais, tá certo? Então, a novidade está aqui. Uma coisa importante para vocês saberem, a NR1, principalmente o item 1.5, quando eu falo fontes da NR1, eu estou me referindo ao item 1.5, ele teve como fontes de consulta vários textos, nacional e internacional. Começou lá com um texto que nós já tínhamos lá em 2009, 2010, que era um texto elaborado por um grupo de trabalho que teve, na época, a incumbência de revisar a NR1. Nós tivemos como fonte também de consulta a BS 8800, que já não está mais em vigência, e a OSAS 18001, ambas da BSI. Lembrando que a OSAS 18001 ela deixou da sua vigência e foi substituída pela ISO 45001 de 2018, que a gente vai falar bastante ainda hoje, tá certo? E também, como fonte de consulta, as diretrizes para a gestão de SST da OIT. Na verdade, eu diria para vocês que isso daqui é um embrião também é um embrião da ISO 45001. E aqui eu faço um alerta também bem importante para todos vocês. Quando a NR1 foi publicada, trazendo o GRO, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, até antes dela ser publicada, porque eu já vinha acompanhando o texto, porque nós estávamos revisando a NR18, que trata da indústria da construção civil, e a NR1 estava ao mesmo tempo sendo também revisada, então a gente teve acesso ao texto antes. Eu confesso a vocês que me causou bastante dúvidas quando eu li o texto da NR1. Quando eu dei um passo atrás, quando eu fiquei sabendo que a ISO 45001 tinha sido consulta para essa nova norma, e as diretrizes da OIT também tinham sido consulta, e aí eu fui fazer a leitura tanto da ISO 45001 quanto das diretrizes para a gestão de SST da OIT, aí tudo ficou mais claro para mim. Aí eu entendi, de fato, o que esse novo texto da NR1 quis dizer. E vou dizer para vocês, se vocês não lerem, vocês não vão saber aplicar o que está escrito na NR1, infelizmente, tá certo? As diretrizes para a gestão da OIT, ela está disponível na internet, lá na página da OIT, basta fazer uma procura aí no Google que vocês vão achar, e a ISO 45001 é uma norma que já está traduzida pela ABNT, então nós temos lá na ABNT essa norma. Pessoal, não tem como a gente conversar, elaborar um programa de gerenciamento de riscos sem ter conhecimento desses 2 documentos, tá certo? A ISO 45001,
ela traz requisitos de gestão, tá certo? E ela trata não só a questão interna da companhia, ela trata questões externas da companhia. Os fornecedores, os clientes, a região onde ela está instalada, ou, enfim, todos os stakeholders envolvidos que têm algum tipo de ligação com essa empresa, os acionistas. Ela fala em sistema, não fala em programa, ela fala em incidentes, ela trata muito antes do acidente, enfim, é uma norma de gestão. Uma norma de gestão não poderia ser de outra forma. Então, a leitura dela é obrigatória. Ela já atribui toda a responsabilidade à organização, e aí a organização, leia-se, a alta administração da organização, tá certo? Então, essa responsabilização aqui que ela traz na ISO, tá? Ela traz essa responsabilização da alta administração. Não é do engenheiro de segurança, não é do técnico de segurança, é da alta administração, é quem tem poder de decisão. E ela está consoante essa ISO, ela está na mesma linha do que foi tratado recentemente na Lei 6.019 de 74. Quem não sabe que lei é essa, é a lei que trata do trabalho temporário, mas que trouxe uma série de novos artigos que trouxe da reforma trabalhista de 2017, através da Lei 13.429. Essa lei, ela permitiu a terceirização, todo mundo sabe disso agora, não só atividade fim, mas como também qualquer tipo de atividade, mas ela trouxe uma coisa que pouca gente se deu conta. Trouxe a responsabilização do contratante para garantir as condições de saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores das contratadas. Então, ela está alinhada com a ISO 45001, muito embora elas não tenham sido construídas, né, de forma harmônica, né, foram construídas de forma independente. E as diretrizes da OIT também vai trazer a responsabilização maior do empregador. O empregador deve ter responsabilidade global, pela proteção da segurança e saúde dos trabalhadores. Então, tudo alinhadinho aqui, tá, pessoal? A ISO 45001, então, traz o objetivo da ISO é fornecer uma estrutura para gerenciar os riscos, por isso que fala-se do GRO, tá? Então, vai trazer uma estrutura. Que estrutura é essa? É capacidade econômica para fazer a gestão de segurança e saúde do trabalho, é fornecer recursos humanos para fazer isso, enfim, tudo aquilo que for necessário para que nós tenhamos na empresa locais de trabalho seguro e saudável, de modo a evitar lesões, de modo a evitar adoecimento, tudo que for necessário para que os trabalhadores sejam ouvidos antes, né, da construção de um programa. A gente precisa saber a percepção de risco dos trabalhadores. A Carla disse muito bem, não é possível cobrar do trabalhador algo que ele não saiba. Então, antes da elaboração do programa, a gente precisa ouvir o trabalhador e, após a elaboração do programa, o trabalhador deve ser comunicado das questões relacionadas a perigos e riscos ocupacionais. Tá certo? A NR1 vai trazer como objetivo o quê? As diretrizes, vai fornecer as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Percebem? Percebem que a ISO fala em fornecer estrutura, porque ela é um sistema de gestão. E aí, a NR1 vai falar, né, como ela já está falando, ela já entrou na seara do gerenciamento, ela vai trazer as diretrizes e requisitos para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E aí, pessoal, é importante a gente saber que, eu já frisei para vocês, mas nós temos isso textualmente na NR1, que a responsabilidade por implementar o GRO é da organização. É óbvio, claro que sim. Leia-se organização, qualquer empregador, tá? Seja público ou privada, pode ser empresa, pode ser empreendedor individual, pode ser um produtor rural, pode ser uma parceria entre empresas, enfim, uma corporação, seja o que for.
A NR1 equipara todos esses atores jurídicos como responsáveis por implementar o GRO. E o GRO são todas as ações necessárias para atuar nos riscos ocupacionais. Todas, pessoal. Diferente daquilo que nós tínhamos antes no PPRA, que era o Programa de Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Pessoal, o PPRA morreu, tá? Dia 3 de janeiro, a partir do dia 3 de janeiro desse ano, nós temos só o PGR. E o PPRA, ele tratava apenas de riscos físicos, químicos e biológicos. Aí algum de vocês pode me falar, não, Rubens, nós já colocávamos no PPRA questões relacionadas a fatores ergonômicos e acidentários. Não havia óbice por colocar isso no programa, no PPRA, mas a obrigatoriedade era relacionada a riscos físicos, químicos e biológicos. A lei, o PPRA, ao longo do tempo, foi construído dessa forma, tá certo? Se vocês lerem um pouquinho mais para saber o histórico da NR9, a NR9 ela nasce como uma norma que trata dos riscos físicos, químicos e biológicos. Em 84 é criado o PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e aí, com o passar do tempo, ela acaba incorporando essas questões relacionadas à ergonomia, relacionadas a acidentes. E agora ela volta para a origem. A NR9 hoje só trata, novamente, das questões relacionadas a riscos físicos, químicos e biológicos. Então, quando a norma fala que todos os riscos devem ser abrangidos por esse gerenciamento dos riscos ocupacionais, todos. Todos aqueles que estão nas normas regulamentadoras, assim como em regulamentos, em portarias, em instruções normativas, em normativos municipais, normativos estaduais, normativos federais, enfim. Até aqueles que a gente ainda não conhece, tá certo? Então, é uma norma, a gente tem hoje uma norma que já prevê riscos que a gente que hoje a gente desconhece o potencial dos riscos. E também aqueles riscos que várias empresas já fizeram seu mapeamento e que não tinha previsão em norma, ou ficava uma questão dúbia se a norma exigia ou não. Então, está aí, não tem mais dúvida. Todos os riscos ocupacionais devem ser abrangidos no nosso gerenciamento dos riscos. As empresas têm como obrigação evitar, né? Isso está lá no item 1.4, 1.4, 1.5 da NR1, evitar os riscos ocupacionais. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho de hierarquia das normas de segurança, das medidas de prevenção, das medidas de controle, mas esse é o primeiro ponto, evitar o risco. Uma vez que eu não consigo evitar, o que eu vou fazer? Eu vou identificar os perigos, avaliar e classificar os riscos, implementar as medidas de proteção e acompanhar, tá certo? Isso aqui, pessoal, nós temos aqui pequenininho, aqui eu coloquei pequenininho, um símbolo do processo PDCA. Puxa, por que você colocou aí o símbolo do processo PDCA? Porque a ISO 45001 ela foi construída, pautada no processo PDCA. Se vocês lerem a ISO 45001, ela vai dizer lá, esse texto é pautado no processo PDCA. E o processo PDCA, você já sabe, decore salteado, que é o processo de melhoria contínua. Então, se eu não eu faço, né, todo esse circuito de obrigações de forma ininterrupta, tá certo? De forma ininterrupta. Então, aqui, ó, nós temos esse gerenciamento, tá certo? Nós temos esse gerenciamento dos riscos ocupacionais, que são as ações necessárias para atuar em todos os riscos, né? Todos os riscos, tá certo? Então, o GRO, é esse gerenciamento de riscos que vai promover essas ações para que a gente transforme isso num programa, tá? E esse programa, conforme muito bem disse o Paulo, é o resultado, né, dessas ações de gerenciamento,
E o programa vai nos dar vários, vai ser composto de vários documentos. Pessoal, pelo amor de Deus, o PGR não é um documento, tá bom? Não é documento. PGR é um programa, tá certo? PGR é um programa composto de vários documentos. No mínimo 2, conforme o Paulo muito bem frisou, tá? Porque a NR1 fala que tem que ter no mínimo 2 programas. Quais são eles? O inventário dos riscos e o plano de ação. Mas a empresa tem lá um ambiente que é muito ruidoso, então eu vou fazer um programa de conservação auditiva, eu vou fazer um programa de proteção respiratória, vou inserir documentos desses programas dentro do meu PGR, vou fazer uma análise ergonômica de trabalho, vou fazer uma análise ergonômica preliminar, conforme já dita o novo texto da NR17, e vou partir para uma análise ergonômica de trabalho. Enfim, o que é importante vocês saberem aqui, né? Que tudo isso daqui são coisas distintas. A ISO 45001 é uma ISO, uma norma internacional que trata de sistema de gestão. O gerenciamento dos riscos são as ações necessárias para que eu atue em todos os riscos que a empresa, que eu identificar dentro da empresa. E aí eu parto para um programa, tá certo? Que é composto de vários documentos. Então, esse é um slide, digamos assim, mãe, e que, ao final disso, eu vou ter um processo de melhoria contínua, obedecendo não só a ISO 45001, como aquilo que me interessa, atendendo ao item 1.5 da NR1. Pessoal, se vocês atenderem o item 1.5 da NR1, vocês vão estar já atendendo 80% da ISO 45001. E aí vocês partam lá, vocês podem partir para um sistema de certificação internacional. Olha que bacana, né? Se vocês entenderem e aplicarem NR1 e obedecer aos dispositivos do item 1.5, vocês já vão estar ali quase que qualificados para serem credenciados ali, estarem em atendimento ao sistema, a ISO 45001, tá certo? Então, esse processo de melhoria contínua, o que é? De uma forma básica, resumida, claro, né? Eu identifico o perigo, avalio o risco e determino as medidas de controle. Depois a gente vai ver que essas duas primeiras etapas são as etapas do inventário de riscos e essa daqui, plano de ação, tá? Então, eu implemento essas medidas de controle, né? Se eu identifiquei o perigo e avalio o risco, eu implemento essa medida de controle, eu passo por um processo de monitoramento, tá? Dessas medidas de controle, se elas estão funcionando, se elas estão alinhadas para os meus objetivos que eu tracei de saúde e segurança ocupacional. E, por último, eu tomo decisão do que fazer. Se essas medidas de controle são boas, eu mantenho como está e permaneço monitorando. Se ela não for boa, eu parto para alguma alternativa, seja implementar uma nova medida de controle, seja fazer algum acréscimo de controle naquela medida, né? Ou seja, substituí-la, né? Substituir aquela medida de controle, tá certo? Então, aqui eu já falei, né? A gente tem um programa de gerenciamento de riscos que aborda todos os riscos em detrimento de apenas os riscos químicos, físicos e biológicos, conforme era o PPRA. E aqui uma coisa bacana, pessoal, tá? Da minha opinião, foi uma coisa muito boa para quem elabora os programas e para quem faz algum tipo de gestão desses programas, seja fiscalizando, seja fiscalizações internas, como eu gostei muito que a Carla apresentou, eu faço algumas apresentações falando de auditorias internas, e eu falo muito de auditoria interna, e, aliás, isso está dentro da ISO 45001, a ISO 45001 fala em auditoria interna, e digo para vocês, é muito melhor a auditoria interna, que vai gerar para vocês um relatório de não conformidades, do que uma auditoria externa, por exemplo, da fiscalização do trabalho, que não tem alternativa senão fazer os autos de infração, os embargos, interdições, sob pena até de o servidor responder por prevaricação, tá certo?
Então, aqui é uma novidade que a norma trouxe, que o PGR ele pode ser implementado por unidade operacional, leia-se estabelecimento, setor, né? Pode ser, leia-se setor de serviço, ou atividade, né? E eu ainda acrescentei aqui para vocês, atividade ou função, tá certo? Nós não tínhamos isso lá no PPRA. O PPRA era por estabelecimento apenas. E se uma empresa, por exemplo, ela tem uma facilidade de fazer a sua gestão, né, o seu gerenciamento, desculpe, de riscos, fazendo ali por função, por exemplo, ela pode fazer isso sem problema nenhum. Se ela quiser fazer, por exemplo, uma empresa que tem uma linha de montagem, às vezes é mais interessante você fazer um PGR por setor de serviço. Por exemplo, um frigorífico que tem ali a sangria no início, depois ela tem o setor de cortes. Não, antes da sangria tem o recebimento de material, né? Recebimento de material, ou dos frangos, daí você tem a sangria, daí você tem o setor de cortes, aí você tem a expedição final, né? O descarte, expedição final. Talvez seja interessante você fazer o seu PGR por setor de serviços. Eu tenho uma empresa que 90% da empresa é uma única função, e eles estão separados em estabelecimentos diferentes. Então, talvez seja para você melhor fazer um PGR por função. Enfim, aí fica a critério de acordo com a estratégia do profissional de segurança do trabalho ou do SESMIT da empresa, tá certo? Aqui uma coisa muito importante, né? É uma pena que eu tenha 40 minutos só, porque eu gosto de falar sobre isso aqui por 1 hora, 2 horas, a gente fala sobre isso, porque aqui está a chave do sucesso da elaboração do programa de gerenciamento de riscos, que é a consulta aos trabalhadores quanto à sua percepção de riscos, tá certo? Não tem como a gente elaborar um programa de gerenciamento de riscos sem consultar os trabalhadores. Cada um tem uma percepção de riscos. Eu preciso entender os trabalhadores para que eu possa elaborar o meu programa de gerenciamento de riscos. Quer ver como isso é verdadeiro? Se eu perguntar aqui nessa sala, se eu pudesse perguntar, se a gente tivesse presencialmente para levantar o braço, né? Por exemplo, quantos não tomaram vacina para Covid? Alguns iam levantar a mão. Quantos não tomaram, fizeram profilaxia com remédio A, B ou C? Cada um ia ter uma escolha. Quantos tomaram a vacina? Quantos tomaram agora uma dose? Estou vendo gente que não quer tomar dose de reforço. Estou vendo pessoal que não quer tomar aquela 4ª dose. Ou seja, tudo bem que eu escolhi, né, um assunto um pouco polêmico, mas, pessoal, nós somos prevencionistas. Para nós não tem margem, tá? De ficar divagando muito sobre questões relacionadas à segurança e à saúde. Nós temos que buscar informações e proteger os nossos trabalhadores, tá certo? Então, a percepção de riscos é variada. E aí eu preciso entender essa percepção de risco para conversar com os trabalhadores. Uma vez que eu entenda essa percepção de riscos, tá certo? Uma vez que eu saiba como que os trabalhadores pensam, eu vou elaborar meu inventário de riscos, tá certo? Através das 2 primeiras etapas do GRO, e depois eu parto para um plano de ação. E após isso, eu comunico os trabalhadores sobre os riscos consolidados no meu inventário de riscos. Então, eu preciso ouvir os trabalhadores antes, elaboro meu inventário de riscos, meu plano de ação, e aí eu chamo os trabalhadores para comunicá-los. Olha, pessoal, os riscos, os perigos identificados são esses, a avaliação que nós fizemos é essa, e as medidas de controle são essas daqui. Então, dá amplo conhecimento para os trabalhadores. A Carla falou isso, eu gostei muito da apresentação dela. O que mais nós temos ali na NR1 que eu posso trazer de destaque para vocês? Bom, ele vai falar que o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Veja que ele fala aqui a palavra legislação e não normatização, aqui, que é as normas de segurança. Por que isso? Porque a gente pode ter ali outras obrigações decorrentes de lei, eu falei isso também no início, né? Decorrente de lei, de portarias, enfim, instrução normativa. Então, por exemplo, aqui a título de exemplo, nós temos lá na NR9, agora, a nova NR9,
questões relacionadas a calor, né? Nós temos o anexo 1 de calor, nós temos o anexo 3 de vibração, ou ao contrário, eu acho que o anexo 1 é de vibração, o anexo 3 de calor. O anexo 2 de benzeno foi retirado da NR9 e foi colocada lá na NR15, se não me falha a memória, tá certo? Ou, desculpe, na NR20, que trata dos combustíveis, tá certo? Então, o PGR ele tem que estar integrado com programas e documentos da NR9, quando isso for detectado lá pelo profissional de segurança do trabalho. A mesma coisa é relacionado, por exemplo, à NR20. Eu falei, acabei de citar o anexo 3 de benzeno. É uma NR que trata de combustíveis inflamáveis. Então, se a gente tiver lá um documento relacionado, por exemplo, ao benzeno, a gente tem que fazer essa integração com o PGR. Não tem como não colocar no PGR, não fazer essa integração, porque quando for pedido a vocês, por exemplo, um inventário de riscos, esse risco aqui tem que estar medido lá no inventário, o risco referente ao benzeno tem que estar medido lá no inventário de riscos. E aí, pessoal, vale isso para todas as outras normas, tá? A NR18, que vai ter documentos obrigatórios no PGR, a NR12, que vai ter, por exemplo, lá a APR, né? Para verificar questões da máquina, a NR33, enfim, tá certo? Então, de forma ilustrativa, é isso. E aqui eu já trago para vocês a estrutura do gerenciamento dos riscos. Então, o gerenciamento dos riscos, da leitura lá do item 1.5 da norma, a gente tira 4 etapas, tá certo? Nós temos uma etapa aqui, eu até coloquei aqui achurado, essas 2 primeiras etapas juntas. Por quê? Porque o levantamento preliminar de riscos, de perigos, desculpe, e a gente vai também ter esse levantamento preliminar lá da NR17, se vocês lerem, lá na NR9 também, e lá na NR7, que trata do PCMSO. O que é esse levantamento preliminar? Esse levantamento preliminar é aquela ação que eu faço quando eu for identificar o perigo e eu consigo resolver de uma forma rápida, de uma forma imediata. Então, por exemplo, eu fui chamado para para prestar uma consultoria e eu vou lá na empresa. Eu não, né? Porque eu não posso prestar consultoria, vocês. Eu vou lá numa máquina, por exemplo, e verifico que a proteção da máquina foi retirada e ela está ali do lado. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo um levantamento preliminar. Então, uma vez que eu detecte que aquela proteção está ali, eu consigo colocá-la de forma imediata, eu peço para fazer isso e eu cumpri essa primeira etapa, tá certo? Aí a norma, a NR1, vai falar o seguinte: se você não conseguir cumprir essa primeira etapa, que é a etapa de levantamento preliminar de perigo, você passa para a etapa seguinte, que é a etapa de identificação de perigo. Tá certo? Então, é isso, esse levantamento preliminar é isso. Talvez vocês vejam apresentações por aí sem essa primeira etapa, mas é uma etapa prevista lá na NR1 e é uma etapa bastante importante. Então, eu passo para a etapa seguinte. Lembrando que essas 3 primeiras etapas me subsidiam, são subsídios, né? Me subsidiam para que eu possa elaborar o meu documento, aí sim, né? Meu documento inventário de riscos. E a etapa última aqui, que é o controle dos riscos, eu faço o meu plano de ação, né? É um documento também, tá certo? Vamos lá, rapidamente. Identificação de perigos, pessoal. O perigo, pessoal, aqui vem uma coisa bastante importante, que a NR1 consertou, tá? Corrigiu uma distorção muito grave que a gente tinha. Se vocês lerem hoje, ainda vigente, a NR10 vai trazer a definição de perigo e risco invertida daquilo que a gente tem hoje na NR1. A NR1, da onde que saiu essa definição de perigo e risco da NR1? Saiu dos documentos que foram fonte de consulta, tanto da ISO
45001, quanto da OIT. A ISO 45001 vai dizer que perigo é fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde, ou problemas à saúde, né? A OIT vai falar que fator de risco é aquilo que é intrinsecamente suscetível de causar lesão ou dano à saúde das pessoas. E aí a gente tem a nossa definição, que é a definição da NR1. Então, percebo que quando a gente falar em perigo e a gente falar em fator de risco, a gente está falando da mesma coisa, tá certo? Vamos além. Perigo, fator de risco ou fonte de risco é a mesma coisa para nós, tá certo? Então, o que é isso? É uma fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Essa figura aqui do tigre não estava à toa aqui. O tigre é uma fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Se não tiver ninguém em volta dele, alguém pode falar, não tem o risco. O teu risco pode ser zero ou pode ser quase zero, mas a fonte permanece lá. Então, o tigre, que é a fonte, a gente não pode esquecer que a fonte, a gente tem que sempre lembrar do tigre. Então, por exemplo, num trabalho em altura, numa periferia de uma edificação, a minha fonte é aquilo que a gente chama também de circunstância, tá? Que é o próprio trabalho em altura. Se eu coloco uma proteção coletiva, o meu perigo não desapareceu, ele está lá. A diferença é que o risco, agora, daquele perigo causar uma lesão, um agravo à saúde, é menor, tá? Então, aqui estão as definições de risco, conforme a ISO, conforme a OIT, conforme a NR1, e aqui é para vocês verem que aquilo que está na NR1 foi, né, extraído dos conceitos tanto da ISO quanto da OIT. Então, a ISO diz lá que risco de saúde e segurança ocupacional é a combinação da probabilidade da ocorrência do evento combinado com a gravidade do evento, tá certo? A OIT vai falar praticamente a mesma coisa, só que em vez da palavra gravidade, vai utilizar a palavra severidade, e aqui a NR1 juntou tudo isso. Então, pessoal, o risco é a combinação daquele perigo que a gente viu se efetivar. Perigo é a fonte, tá certo? Então, risco é a combinação da probabilidade de ocorrer a lesão ou agravo à saúde, causado por um evento. Aí a NR, ela complementa, né? Causado por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho. Essa combinação da probabilidade com a severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Tá certo? Um pequeno exemplo aqui, né? Muito rápido, de uma identificação de perigo. Então, aqui é um processo de... a norma fala que esse processo de trabalho aqui, esse ambiente de trabalho e essa atividade de trabalho devem ser caracterizadas, devem estar descritos lá no seu inventário de riscos, e aqui uma série de perigos que são identificados nessa atividade, aqui de uma forma exemplificativa, tá bom? Então, vejam aqui que um simples trabalho ali de uma execução de uma alvenaria na periferia, aqui de uma forma rápida, eu identifiquei aqui, exemplificativamente, 8 tigres, tá? 8 perigos. Então, para que esses 8 perigos aqui, eu tenho que obrigatoriamente avaliá-los. Como é que eu vou fazer essa avaliação? Através de uma técnica de avaliação que você vai utilizar, que você vai escolher. Seja uma técnica de avaliação, por exemplo, prevista lá, né, nessa norma aqui, que é ISO 31010, de 2021, que, por exemplo, traz a matriz de risco, muito utilizado por muitas empresas, tá certo? Seja por outra técnica qualquer. Então, aí a NR1 não traz a obrigatoriedade de você utilizar a técnica A, B ou C. O que ela diz? Que tem que ser a melhor técnica para aquela atividade que você está avaliando. Ok? Então, aqui de forma exemplificativa, eu trouxe aqui a técnica, uma técnica de avaliação de risco, que é a matriz de risco, e vejam que essa matriz de risco, ela abrange obrigatoriamente a gravidade e a probabilidade. O que é importante, pessoal?
a técnica que for escolhida tem que obrigatoriamente atender ao que diz, atender às questões de... A avaliação deve levar em conta a probabilidade e a severidade, obrigatoriamente. A partir dessa avaliação, você vai descobrir aqui um nível de risco, que está lá na NR1, que é a interpretação desse resultado aqui. Para cada perigo, pessoal, eu tenho que ter um nível de risco. E, ao final, todos esses níveis de risco devem ser classificados, tá? E, a partir dessa classificação, tem que se encontrar uma medida de prevenção adequada. Não é só isso, pessoal, tem mais, tá? A probabilidade, deixa eu voltar aqui rapidinho, essa probabilidade aqui tem que atender a 4 parâmetros. Primeiro parâmetro, as medidas de prevenção existentes. O que é isso? Tá? A ISO explica lá isso num parágrafo, né? Que é a medição da eficácia dos controles existentes. Pode ser que o controle que nós tenhamos lá, naquela situação que nós estamos avaliando, não seja o ideal, porque eu tenho que obedecer uma hierarquia de medidas de prevenção. Lembra que eu falei para vocês? E essa hierarquia, obrigatoriamente, ela tem que partir primeiro pela eliminação, né, do perigo, em seguida, proteções coletivas. E se eu não fizer essa ou essa, se eu partir para medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e um EPI, eu tenho que obrigatoriamente justificar. Onde é que está isso? Lá no item 1.5 da norma. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu entrego um EPI por trabalhador em detrimento de uma proteção coletiva, a probabilidade de um acidente é maior. Tanto a probabilidade do acidente quanto da gravidade. Então, a probabilidade do acidente é maior. Então, esse parâmetro eu tenho que levar em consideração. Olha um exemplo rapidinho aqui para vocês. Ó. Olha essa situação aqui, a 1 e a 2. Qual a probabilidade da ocorrência na 1 ou na 2? Percebe? Outro parâmetro, as exigências da atividade de trabalho. Então, eu preciso saber se aquela atividade tem prazo para cumprimento de meta, se o ritmo de trabalho é acelerado, se é uma atividade rotineira, as pausas para descanso, se o mobiliário é adequado, porque se nada disso for adequado, a probabilidade de um acidente é maior. E eu preciso também levar em consideração, tá, a comparação do perfil de exposição lá da NR9. Se eu ultrapasso o perfil de exposição, a chance, né, a probabilidade é maior. Faltou um quarto parâmetro aqui, pessoal, que eu acho que eu pulei o slide, ou eu não coloquei na apresentação, que é atendimento da norma. É o atendimento dos itens das normas regulamentadoras. Se eu não estou atendendo um item específico da norma regulamentadora, a chance, né, a probabilidade de um acidente é maior. Tá certo? Então, aí, pessoal, eu parto para avaliar... Deixa eu voltar aqui. Para cada perigo identificado, para cada um desses 8 perigos aqui, eu tenho que avaliar o risco. Para cada um dos 8 riscos. Tá certo? Então, para cada perigo identificado, eu tenho que avaliar o risco, eu tenho que descrever no meu inventário de riscos a técnica de avaliação que eu utilizei, eu tenho que explicar como que eu considerei a probabilidade e a severidade, inclusive com os requisitos, com os parâmetros que eu acabei de explicar para vocês. Na questão da severidade, eu tenho que levar em consideração se os parâmetros de número de trabalhadores e da magnitude da consequência, né, foram considerados, que estão lá na NR1, e no caso da probabilidade, esses 4 parâmetros que eu expliquei para vocês. Então, dessas 2 primeiras etapas, nós temos um documento, que pressa, nós temos um documento, nós extrairemos, né, subsidiaremos um documento chamado Inventário de Riscos. Né? Uma vez que eu fiz esse inventário de riscos, eu tenho que comunicar os riscos consolidados aos trabalhadores. E aí,
após feita essa avaliação, eu vou elaborar, né, as minhas soluções. Eu vou ter que não só elaborar as soluções, tá? Assim como elaborá-las a partir de uma classificação dos riscos, conforme eu já falei. Se a minha solução não é a eliminação ou uma medida de proteção coletiva, eu vou ter que justificar. Se eu não justificar, eu sou passível de eu estou cometendo uma irregularidade perante a NR1. Uma vez que eu defini, eu tenho que elaborar um cronograma de implementação, né? Cronograma, forma de acompanhamento e aferição dos resultados, né? Aqueles resultados que eu tracei como objetivo, e, por fim, registrar tudo isso, tá certo? Então, ao final do cumprimento de todos esses itens aqui do controle de riscos, eu tenho aqui um plano de ação, tá certo? Pessoal, eu falei um pouco rápido demais, eu não quis tirar slides, né, que eu julguei importante para que a gente possa discutir esse GRO, né, esse gerenciamento dos riscos, mas a ideia é essa mesmo também. A gente acaba falando um pouco rápido, o evento ele é curto para que a gente faça isso com mais detalhes. A ideia é que vocês procurem, a partir dessa apresentação, ler principalmente a ISO 45001, e as diretrizes da OIT. Então, para finalizar aqui uma reflexão para todos vocês, Sócrates, em 400 antes de Cristo, ele já sabia o que muita gente não sabe hoje, tá? Ele foi o responsável, né? Ele que falou aquela célebre frase: "Só sei que nada sei". Então, hoje, com essa quantidade de informações que a gente tem caindo no nosso colo, e eu vou falar só de segurança e saúde do trabalho, que eu só sei que nada sei, tá certo? Então, o primeiro passo para que a gente evolua aí no conhecimento é que a gente assuma que a gente sabe ainda muito pouco e a gente busca a informação para que a gente passe adiante. Pessoal, a nossa carreira, tá? E quando eu digo nossa, eu digo como prevencionistas. Eu, como auditor fiscal do trabalho, eu também sou um prevencionista. É um pouco diferente das demais carreiras, tá certo? É diferente aí, diferente de muitas carreiras que a gente conhece por aí. A nossa função primordial é garantir que as pessoas saiam de manhã para trabalhar e voltem para casa, em segurança e com saúde. A gente nunca pode esquecer disso. E muitas vezes, eu sei que vocês são cobrados nas empresas e muitas vezes são injustiçados pelos próprios colegas, mas nós cuidamos deles sem que nem eles mesmos saibam que nós estamos fazendo isso. Tá? Então, meus parabéns a todos vocês novamente e devolvo a palavra aí para o Fábio aí para continuação da nossa atividade. Maravilha, Rubens. Que aula que você nos deu aqui, rapaz. Fiquei muito satisfeito. Primeiro, parabéns pelo material, né? Apresentação muito bem elaborada, né? Muito rica em detalhes, muitas mensagens aqui parabenizando a sua apresentação. Algumas dúvidas, né? Vou incentivar as pessoas a colocarem mais dúvidas. Eu vou fazer uma dúvida minha primeiro, né? E depois eu vou abrir aqui para algumas que já estão aqui postadas. E quero pedir a você que ficou com alguma dúvida, alguma contribuição, faça a pergunta aqui, que eu vou priorizar algumas para fazer para o Rubens. Rubens, como auditor fiscal, acredito que você já está acompanhando, fiscalizando, né, algumas empresas. Quais têm sido, ou qual tem sido, a parte mais difícil da elaboração desses programas? PGO, o GRO, o PGR, quais têm sido as maiores dificuldades que você tem observado? Onde têm sido as maiores falhas? O que você tem a dizer assim dos principais problemas que você tem detectado? Fábio, eu vou te responder essa junto com uma outra questão, que é as dúvidas. Quais são as dúvidas que a gente tem recebido também dos profissionais que nos procuram, né, para falar sobre o PGR? Bom, primeiro, pessoal, eu falei que o PPR morreu, mas isso não significa que tudo que se fazia no PPRA joga fora e faz tudo de novo. Se vocês perceberem ali, muitas das coisas a gente já fazia no PPRA, vocês já faziam no PPRA, e agora a gente tem uma nova modelagem para o PGR. Então, primeiro, os programas que eu já tive acesso,
lembrando que isso, né, a gente está falando desde janeiro agora, né, vamos completar 4 meses disso, é que o pessoal não entendeu o PGR. Eu diria que o pessoal acha que é só tirar o nome PPRA e colocar PGR. A grande mudança de chave, Fábio, e pessoal e demais colegas, é que antes a gente identificava o perigo, primeiro que era muito confuso, risco, perigo, e era mesmo, porque a gente tinha conceitos que atrapalhavam, né? Mas a grande mudança de chave é a avaliação do risco, que agora tem que calcular de fato. E você tem que explicar como é que se calculou. Não adianta só você dizer, puxa, tem muito risco. Não, peraí, muito por quê? Qual foi a técnica que você utilizou, né, para que você classifique? E qual que é teu grau de classificação? Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto? 1, 2, 3, 4, 5, é a B? Entendeu? Então, essa é a grande mudança de chave, que agora o profissional que vai elaborar, ele não consegue mais agora ficar enganando com o programa, porque antigamente muita gente enganava, né? Ficava ali e tal. Só para concluir, e toda aquilo que a Carla apresentou no slide, ali, aqueles índices que é criado dentro das corporações, que os profissionais, os bons profissionais elaboram, é isso que a gente quer ver agora no PGR. É isso aí. Eu ia complementar exatamente isso. O Paulo Lázaro estava falando um dia desse, hoje ele falou de novo aqui, que não tem mais esse negócio de modelo, né? Antigamente falava, me manda um modelo de PGR. Aí o cara ia lá, mudava o endereço, o nome da empresa, CNPJ, e está aqui o PPRA pronto, né? E não tem mais isso. Agora é customizado à realidade, né? O seu porte, ao seu tipo de negócio, a sua atividade econômica, o grau de risco e as dimensões da sua empresa. Então, hoje em dia, não tem mais esse negócio de PPRA padrão, de documento padrão, que infelizmente a gente tinha muito, né? Muitas empresas de consultoria, cara, entregavam o documento pronto, né? Eu, infelizmente, já vi profissionais fazendo PPRA sem até mesmo ir à empresa. Um PPRA online, né? Já estava antes da pandemia que a gente tá fazendo agora, né, Carla? Aqui um workshop online para o Brasil todo, o cara já fazia PPRA online há muito tempo. Nem precisava ir na empresa, né? Então, eu acho que essa, você está dizendo que é a grande virada de chave, eu também acredito muito. É entender que agora não tem mais receita do bolo, né? Tem que entender o conceito e fazer de acordo com o porte da empresa. Excelente, Rubens. E aí tem aqui, ó, uma contribuição muito bacana da minha amiga Francine Lima. Bom, Francine está em todas, hein, Francine? Você tá em todas aí, viu? Bom, o Francine está falando assim, ó, excelente link da gestão integrada das normas. É essencial entender esse contexto da integração, né, da NR1 com o sistema de gestão. Primeiro profissional em evento que vejo falando abertamente assim, sensacional. A compreensão é o link articulador perfeito para a integração deste entendimento. Quando você estava falando lá, Rubens, a integração, como que foi elaborada a NR1 baseada, né, nas normas que você citou, que foi usado como referência, e o quanto ela é importante, né, para a implementação de um sistema, né? Você chegou a falar lá um negócio que eu achei interessante, que quando você faz uma boa implementação da NR1, você já está com meio caminho para a certificação do seu sistema de gestão, né? É isso mesmo, Fábio. Eu falei, né, na apresentação, eu fui realmente entender, Fábio, depois da leitura da ISO 40, da ISO, né, 45001 e das diretrizes da OIT. E agora, no final, em julho, acho que do ano passado, abril, saiu a ISO 45003, que trata do sistema de gestão para as questões psicossociais do trabalho. Aconselho todos vocês também a já buscar esse material, né? Ele está lá na BNT, mas ainda não está traduzido, mas é uma norma curta, ou seja, estamos avançando, certo? Bom, a outra pergunta aqui, eu até estou querendo localizar aqui quem é que fez, Rubens, mas eu vou fazer a pergunta, o colega me perdoa aí, que eu não consegui muita interação aqui no grupo, eu perdi o nome do colega. Ele perguntou o seguinte, quem é o profissional habilitado, quem pode assinar o PGR? O técnico de segurança, o engenheiro, qual o profissional que pode assinar, o seu responsável técnico por esse documento, Rubens? Vamos lá, você não tem o nome dele aí, né, para a gente... Eu vou já localizar aqui, eu me perdi aqui. Se o colega estiver aí, pode comentar, fazer aqui, colocar o nome aqui, por favor.
Aqui a gente faz uma observação importante também. Bom, quem elabora o PGR é qualquer pessoa que tenha conhecimento para fazer a elaboração do programa. Luiz Eduardo, aliás, foi o Rafael. Luiz Eduardo está ajudando aqui, ó. Tá, foi o Rafael. Tá, Rafael. Então, não mudou nada do PPRA para o PGR nesse quesito. O PPRA já era assim, e agora o PGR é assim, salvo uma exceção, Rafael. É a questão da NR18, tá? Que eu participei da revisão e que tantas vezes tive o grande privilégio de fazer fiscalizações com o meu grande amigo Paulo Lázaro nesse setor econômico. Porque lá na NR18 nós colocamos, sim, a obrigatoriedade da elaboração do PGR, seja pelo qualificado, pelo profissional qualificado em segurança do trabalho, leia-se, nesse caso, aí, técnico de segurança do trabalho, para pequenas obras, aí vocês têm que olhar lá na NR18 o que são pequenas obras, e para as obras maiores, o profissional legalmente habilitado. Nós não colocamos engenheiro de segurança, nem arquiteto, e nem nada, porque isso compete aos órgãos de classe direcionar. Mas para a construção civil, nós temos, seja qualificado, seja habilitado, alguém que teve estudo, alguém que estudou segurança e saúde do trabalho. Então, ou seja, quem tem conhecimento tem o poder, né, Rubens? Rubens, tem uma pergunta aqui, ó. Elidene faz o seguinte: Rubens, devo obrigatoriamente, de início, fazer as medições, ou seja, quantificar os agentes ocupacionais? Elidene, você tem que olhar, você tem que fazer uma leitura lá da NR9, tá? E que daí, quando eu falei do levantamento preliminar, a NR9 e a NR17 também vai nessa mesma linha, ela vai falar assim, ó, faça uma avaliação do ambiente de trabalho, tá? Esse levantamento preliminar é isso. E se você entender necessário fazer uma avaliação, ou seja, você vai estar fazendo uma avaliação qualitativa, tá certo? Se você entender necessário fazer uma avaliação quantitativa, aí você parte para fazer medições. Existia muita dúvida com relação a isso, existia muita indústria para fazer, saía fazendo medição e sem fazer nenhuma checagem de nada. Então, aí dá aos profissionais, a vocês, profissionais de segurança do trabalho, muito mais poder, tá? Muito mais poder e para colocar em prática aquilo que vocês realmente conhecem. Lá na NR17, ele vai falar lá que você tem que fazer uma análise preliminar, uma análise ergonômica preliminar. Ou seja, não é para fazer análise de trabalho, ergonômica de trabalho ainda. Faça preliminar e aí você vai verificar a necessidade de fazer uma análise ergonômica de trabalho. Isso vale também para as questões relacionadas a riscos físicos, químicos e biológicos. Muito bem, Rubens. Paulo, vai lá, meu amigo. Complementa aí. Muito bem, eu gostaria de fazer um breve complemento. Essa pergunta que foi feita aí por último, eu recebo ela com muita frequência. E eu alerto para algumas questões. Primeiro, as empresas podem, os profissionais que forem elaborar, né, assim, o PGR, podem elaborar um chamado documento base que vai caracterizar a empresa, né, definir ali as informações básicas da empresa, etc. Sim, tranquilo, sem problema, né? É o que chamavam antes de documento base, de PPRA, etc. Sem problema. A questão é, PGR não é um documento, não se assina um PGR, certo? O PGR é um programa, não é um documento. Não se assina PGR. E uma coisa, se uma empresa contratou um técnico de segurança, contratou um engenheiro de segurança, ou um profissional qualquer, que possua habilitação legal para elaborar documentos do gênero, e se o profissional ou a empresa apresenta documentos dessa natureza para inspeção do trabalho, só terá validade se a empresa, o responsável legal da empresa, aquele que tem poder de mando da empresa, o gerente que tenha poder para isso, o proprietário, o diretor, em suma, quem tem poder para tal, assinar pela empresa. Veja bem, o responsável técnico para a elaboração do PGR. Bom, calma. Elaboração do que no PGR? Porque quando você está fazendo, você elabora um plano de ação, dentro do plano de ação você terá muito documento. Por exemplo, como é que a empresa vai comprovar que ouviu os trabalhadores, que escutou os trabalhadores? Tem que ter um documento que evidencie algo que demonstre que, de fato, os trabalhadores foram ouvidos. Tem que ter um documento físico ou eletrônico demonstrando que os trabalhadores foram ouvidos. Tá certo? Outra.
Lá na execução do plano de ação, vai ter etapa, por exemplo, de monitoramento. Foi previsto que uma determinada proteção coletiva estava estabelecida para ser implementada em razão de tais circunstâncias para reduzir, para controlar determinado risco, né? E foi previsto no mês de agosto. A auditoria chega no mês de setembro, no mês de outubro, pega o plano de ação, deixa eu ver essa proteção aqui. Ah, não foi feito. Bom, monitoramento aqui. Quem fez o monitoramento? O monitoramento deve existir e tem que ter uma evidência de que ele foi feito. É um outro documento. E esses documentos, as evidências, precisam, de fato, estar assinadas, quando em documento físico, pelo responsável legal da empresa, seja ele quem for, mas tem que estar. Veja, isso difere um pouco quando, por exemplo, você tem uma máquina que precisa, de repente, elaborar uma proteção. Ou ainda, vamos supor que tem um risco de queda de altura e que precisou se fazer uma proteção coletiva, um guarda-corpo, alguma coisa semelhante. Bom, tem que ter um projeto para isso. Quem foi que elaborou esse projeto? Quem é que tem competência técnica para elaborar um projeto? É um técnico de segurança? Ou será um engenheiro que, no seu curso específico, tenha a habilidade para isso reconhecida e que o CREA receba e valide uma ART? Quem vai assinar isso? É o profissional técnico responsável que tem competência técnica e legal para assinar. Então, tem que ter muito cuidado, porque não tem essa história, eu vou assinar o PGR. Gente, o PGR pense o seguinte, que você vai ter uma grande gaveta, tá certo? Física ou eletrônica na tua empresa, que ali dentro vai ter uma carrada de documentos, tá certo? Desde o levantamento preliminar de perigos, tá certo? Depois desse levantamento preliminar de perigo, você ouvir o trabalhador, tudo isso tem que estar evidenciado. Quando você fizer a análise dos riscos, dos perigos, para evidenciar os níveis de risco, você tem que fazer um documento. Isso vai ser através de quê? De um relatório? Vai ser através de uma planilha? É um outro documento. Quem é que vai assinar? Uma coisa certa. É fundamental que seja alguém que tenha conhecimento na área, mas tem que estar validado pelo responsável pela empresa. Tá? É muito importante quem tenha essa noção. Ô, Paulo, eu acho que você traz isso, cara. Eu acho que é a grande virada de chave, esse pequeno detalhe que você trouxe aí, cara, que o Rubens estava falando. Que eu vejo hoje que não é mais aquele documento físico que o cara faz no Word, imprime, carimba, assina e coloca dentro de uma gaveta. Ele pode ser hoje vários arquivos. Eu posso avaliar risco aqui, posso ter consulta com o trabalhador aqui, e tá uma pasta com diversos arquivos, né, que junto compõem um programa de risco, né? Que eu acho que essa é a grande virada de chave. Porque antes o cara achava que tinha que estar tudo no documento físico, no Word, embaixo assinado pelo engenheiro de segurança, ou pelo médico de trabalho, ou pelo técnico de segurança, e ficava dentro da gaveta, aguardando o quê? Uma auditoria interna, uma auditoria do prestador de serviço, né, igual a Carla faz aí várias, uma auditoria do próprio fiscal do trabalho. Então, eu acho que essa é uma grande virada de chave. Não é mais um documento físico, ele é um sistema vivo, né, que pode ser em vários formatos, pode ser no próprio sistema de computador da empresa, um relatório, né, de entrega de EPI, por exemplo, que faz parte também. E aí, nesse caso aqui, Rubens, tem uma pergunta do Geraldo Mangela Serrão. A pergunta dele é bem interessante. Falou o seguinte, olha, os protocolos de segurança do trabalho, orientações sobre tarefas, devem ser anexadas ao PGR ou citadas no PGR, pois muitas empresas possuem N documentos sobre prevenção de segurança. Então, um exemplo, a empresa tem lá um documento de permissão de trabalho, um documento de análise de risco da tarefa, da atividade, né? Como isso deve ser relacionado no PGR? Ele tem que citar que para levantar risco de uma atividade eu uso a ferramenta tal, esse documento fica em campo ou em outros arquivos, ou ele tem que estar anexado tudo numa pasta só ou num arquivo só, Rubens? Qual que é o nome? Desculpe, o nome dele? Geraldo Serrão. Ô, Geraldo, eu entendo que não, tá? Você vai fazer da forma como o Fábio acabou de explicar, tá? Você vai colocar o que você tem que evidenciar no seu programa e que vai estar lá no inventário de riscos, tá? Isso vai estar num documento inventário de riscos, tá? É o cumprimento das etapas do teu gerenciamento, tá certo? Então, você pode falar, olha, a técnica que eu vou utilizar é essa, e eu passo, por exemplo, passo um formulário para os trabalhadores para que eu veja a percepção de riscos dele, ou diálogos de segurança, seja o que for,
tá? Lógico que você não vai anexar todos esses documentos lá no seu inventário de riscos, mas, é muito bem lembrado pelo Paulo, tudo que está na norma tem que ser evidenciado. Pessoal, auditoria é você evidenciar o que você fez. Não existe evidenciar de uma forma verbal. Para o auditor, isso não funciona, nem para o auditor do trabalho e nem para o auditor interno, caso vocês tenham auditorias internas, né, nas empresas, enfim, tá certo? Então, cuidado para não encherem linguiça dentro desses documentos, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como é que eu fazia auditoria do PPRA? Tá? Vinha um documento, né, que era como não tinha evidenciado o inventário de riscos antigamente, vinha um documento PPRA. Eu pegava aquela primeira parte do PPRA, que era só cópia e cola da lei, todos eles eram assim, eu botava um clips, já descartava. Daí eu ia para a parte das tabelas, daí tinha as tabelas, né? A função, o perigo, a trajetória, blá, blá, blá. Daí separava, né? E daí ia para o resto, que era a parte boa, né? Da conclusão, os objetivos, o cronograma, o que deu certo, o que deu errado, não tinha nada. Tinha 2 folhas. Então, eu pegava, olhava a tabela apenas, né? E o resto eu fazia os autos de inflação. Então, cuidado para não encher de coisas que não importa mais. Eu acho que, sem querer me estender demais, uma outra coisa boa do PPRA, do PGR, que está mais organizado. Não sei se para vocês parece, para mim parece mais organizado. O PPRA, você parecia que você ia e voltava, então aquele documento era confuso. Agora não. Agora a gente tem um levantamento preliminar, identifica o perigo, avalia o risco, explicando a técnica, etc, etc. Qual é a medida de controle? Essa. Como é que eu implemento? Qual é o cronograma? E faço isso o tempo todo. Então, está mais claro, né? Mais fácil de a gente entender como é que o jogo funciona. Muito bacana. Carla, vai lá, Carla. Eu só queria usar uma frase que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a lei, nós somos, primeira coisa, nós somos cotistas, né? Nós aqui de segurança do trabalho somos cotistas. No dia que alguém resolver mudar a lei, técnico e engenheiro de segurança deixarão de ter o seu papel nas empresas que não levam segurança genuinamente. Então, o engenheiro de segurança tem que ser bom no que faz, porque no dia que o cotista deixar de existir, a empresa vai dizer assim, eu não posso perder esse cara. Aí a outra coisa a nossa legislação do trabalho ela é muito sábia, ela tem coisas extremamente lindas, bonitas, quando a gente conhece e interpreta ela adequadamente. A norma, ela diz o que deve ser feito, ela não diz como deve ser feito. E é isso que esses profissionais que estão aqui precisam entender. É por isso que eu não tenho que copiar o modelo de gestão da empresa do Fábio. Eu tenho até que conhecer para poder ver uma boa forma de fazer e fazer a minha condução. Mas a legislação diz faça, mas não diz como deve ser feito. Então, é isso que o profissional nosso aqui, que está nos ouvindo, precisa começar a pensar em produzir o seu material e não copiar do coleguinha, até para valorizar. Quando a gente vê um PPRA copiado e colado como o Rubens fazia, porque alguém pagou R$30 ou R$50 pelas suas horas de cópia. Valorize o seu trabalho, valorize o tempo que vocês estudaram, valorize o tempo que vocês vão construir um bom material para que qualquer um olhe e diga assim, quem foi o cara, quem foi que assinou, quem foi que produziu, mais do que quem assinou, quem produziu. Era essa a minha contribuição. Obrigada pelo espaço. Bacana demais, Carla. Muito bacana. Eu gostei de você ter falado aí que nós somos cotistas, viu, Carla? E é isso mesmo. E se cair a NR4 lá, né? Se cair aquele quadro lá, será que a empresa que a gente trabalha vai querer nos manter? A gente agrega valor à empresa, né? Essa reflexão foi uma reflexão sempre muito boa, né? E aí o grande profissional de segurança é aquele que agrega valor à empresa, né? Eu também penso muito isso. Eu penso que a gente precisa agregar resultado à empresa, né? Muito bacana. O Rubens, deixa eu ver aqui. Parabéns, excelente reflexão, Carla. Eu perdi aqui, quando alguém coloca aqui, eu perco. Tinha selecionado aqui uma pergunta interessante, PGR e tal. Espera aí, perdi mesmo aqui, rapaz. Perdi. Bom, achei aqui, Rubens. O GRO e o PGR e os eventos do E-Social. Como que isso se cruza, Rubens? Como que isso cruza aí, GRO e PGR com E-Social?
é a pergunta da Gisela Fará. E a Gisela, tudo bem? Fala aí, Rubens, como que esses programas aí cruzam com o E-Social? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, o E-Social já tem algum tempo, né, que ele vem sendo elaborado, construído em parcerias aí, né, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, Receita Federal, etc., etc., INSS e tudo mais. Tudo que a gente tem hoje de eventos relacionados à segurança e saúde do trabalho são eventos que têm a ver com a Previdência. Ponto número 1, tá certo? Não tem nada que a gente que tenha de eventos lá que não tenha algum impacto previdenciário. Ou seja, nós lá no passado, nós que eu digo Ministério do Trabalho, nós fizemos nosso embrião de informações que nós gostaríamos que o E-Social nos trouxesse, tá? Com relação a eventos trabalhistas e de segurança do trabalho, mas que nos dizem respeito mais especificamente. Isso ainda não aconteceu, mas, pessoal, vocês têm dúvida de que isso vai acontecer logo em breve, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos? Isso vai acontecer, tá? Então, o PGR ainda não está dentro, né? Esse programa, os documentos, o inventário de risco ainda não está dentro do E-Social. Nós temos ainda algumas poucas informações no E-Social, mas vocês, eu entendo que esse público aqui é um público de alto nível de conhecimento que está participando aqui. Então, não esperem para estarem prontos para todas essas mudanças. Aliás, vocês já estão na frente aqui, vocês já são pioneiros, estão na frente aqui, participando desse excelente evento aqui do Maranhão. Maravilha, Rubens, muito bom. Parabéns aí pela sua explanação, parabéns aí pela generosidade de responder as questões e as perguntas, né? Muito bacana a sua participação aqui. Sua apresentação foi brilhante, adorei também a maneira como você concatenou, né? Pareceu fácil, né? Tem aquela frase, né? Como alguém faz alguma coisa difícil parecer fácil, porque aquele cara é muito bom. Então, parabéns aí que você concatenou de maneira que pareceu muito mais fácil, né, do que até eu imaginava que era. Tenho certeza que muita gente pensou assim também. Então, Rubens, só um minutinho aqui, deixa eu projetar aqui algumas informações aqui antes da gente caminhar para a parte final do evento, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pega só um minutinho. Muito bem. Então, pessoal, primeiro vamos mostrar aqui como está o sorteio, né? Como eu disse, nós congelamos aqui a tela às 20 horas, né? Então, até 20 horas, nós tínhamos aqui 226 participantes, certo? São as pessoas que vão participar aqui do sorteio. Deixa eu só tirar aqui a telinha da frente. Desses 223 participantes, né? Então, eu já joguei aqui a lista inteira no aplicativo que tem aqui de sorteio, né? Então, está aqui, ó, a lista inteira, começando no João e terminando aqui embaixo com... Opa, aí, me perdi aqui. Terminando aqui embaixo com Orlen Câmara, de São Luís. Então, nós vamos ver já aqui quem é que foi aqui o sortudo, né? Que ganhou aqui 50% aqui da bolsa de estudo do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Antes disso, queria que você respondesse aqui para mim o seguinte: como foi o nosso evento? 97 pessoas aqui já responderam como foi o nosso evento. Então, muitas coisas bacanas. Olha, quem não respondeu, pode entrar pelo link que eu acabei de colocar aqui no grupo ou aponta o celular aqui para esse QR Code e nos fala o seguinte: como foi o nosso evento? Primeiro dia só, hein? Como foi o nosso primeiro dia do encontro de saúde e segurança do trabalho aqui do Maranhão? Muita gente respondendo aqui, ó, maravilhoso, excelente, esclarecedor, sensacional, enriquecedor, fantástico, né? Muito bom, uma palminha, né? Muito bacana, 101 pessoas. Deixa eu voltar aqui no QR Code. Conta aqui para mim como foi, qual palavra que você deixa aqui, qual foi a sua reação para o primeiro dia do nosso encontro, né? E antes de ir para o sorteio, né, eu quero concluir aqui nas palavras. Queria fazer uma rodada aqui de agradecimento. Primeiro você, Paulo. Últimas palavras aí, Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Queria liberar aí para você fazer uma última rodada. Muito obrigado aí também por ajudar, né, fazer o contato, nos apresentar aqui o Rubens, né, e proporcionar aqui que o Rubens estivesse aqui hoje conosco.
Fábio, as minhas palavras são de agradecimento e de incentivo a todos esses participantes, a todos os profissionais que estão aí a essa hora da noite, né, depois de um dia de trabalho certamente bastante intenso. O meu apreço, o meu abraço, meus parabéns vai para cada um de vocês. O futuro da segurança e saúde no trabalho está na mão de vocês. Vocês são os verdadeiros protagonistas. E nós, a Inspeção do Trabalho, sentimos-nos muito honrados em estar com vocês e, se Deus nos permitir, possamos estar não só amanhã e depois, principalmente no 4º encontro, no 2º e 3º dia, né, com outros colegas, mas também ao longo de todo o ano e em cada momento, no dia a dia, nos busquem na Superintendência do Trabalho, façam contato conosco. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande poder, de alguma forma, contribuir, tirar dúvidas, muitas vezes sentir com vocês as dores que vocês sentem, sentir com vocês as dificuldades pelas quais vocês passam, mas a gente poder juntos contribuir para que tenhamos uma realidade diferente, um país melhor, empresas melhores, ambientes de trabalho mais seguros e mais salubres para todos. Deus abençoe a todos, um abraço grande, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, Paulo, muito obrigado aí pela parceria, meu amigo. E você, Carla, muito obrigado aí pela sua participação também. Quais são as suas últimas palavras aí? Primeiro, agradecer pela oportunidade que você e o time todo da organização proporcionou. Espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para as pessoas que estão aqui, né, para os profissionais ou futuros profissionais, e recomendar às pessoas, né? Nós somos um terço, nossa responsabilidade de autodesenvolvimento e aperfeiçoamento, o outro terço é o ambiente, o outro terço é a oportunidade. Não percam nenhuma oportunidade, invistam em aperfeiçoamento, em desenvolvimento, não espere que o mercado lhe estenda a mão, vá em busca. Paz e bem para vocês, e mais uma vez, obrigada. É isso mesmo, Carla, tem que fazer a mão, levantar a mão e fazer a sua parte, né? Igual você falou, né, Paulo? A gente tinha 1.000 inscritos, né, nesse evento, e nós chegamos aqui em pico de 350 pessoas participando aqui com a gente. Ou seja, quase 500 e poucas pessoas, 400 e poucas pessoas que se inscreveram não estiveram aqui com a gente, né? Então, perderam a oportunidade de estar aqui, de ouvir, né, de refletir, de avaliar, né, de analisar como pode ser um profissional de segurança melhor, né, Carla? Como garantir que, se a gente deixar de ser cotista algum dia, a gente continua engajado, né, gerando valor para as nossas organizações. Muito obrigado pela reflexão, Carla. Rubens, e você, meu amigo? Muito obrigado aí pela sua participação especial, pela aula que você nos deu aqui de PGR, GRO. Sua contribuição aí final, meu amigo. Bom, primeiramente agradecer novamente, né, Fábio, a vocês, parabenizar pela organização do evento, me colocar à disposição sempre, a gente tendo eventos que a gente pode participar, ajudá-los, enfim, trocar experiências, que é o mais importante. Não percam de forma alguma as apresentações, tanto do Cadu, do Carlos Eduardo, que coordenou a NR7, quanto do Mauro Miller, que coordenou a NR17, é imperdível. Ainda bem que eu falei primeiro, né? Porque fica bem mais fácil para mim falar antes deles. Vocês vão ver que são apresentações incríveis, fantásticas. E falar que eu vou deixar aí, eu vou passar para você, Fábio, a apresentação aí, já te envio, você disponibiliza para o pessoal, manda por e-mail, tá? A informação está aí para ser compartilhada com todos. Parabenizar a Carla novamente e meu amigo Paulo Lázaro aí, me colocar sempre à disposição de vocês no Maranhão aí para qualquer evento que tiver. Maravilha, Rubens, muito obrigado. Me manda a apresentação, mas o meu combinado é o seguinte, só vou compartilhar amanhã, Rubens, porque aí quem veio hoje... Fica a teu critério. Amanhã já fica sem apresentação, viu? E deixar essa iscazinha aqui para garantir que quem veio hoje vem amanhã também, porque a sua apresentação está maravilhosa. Realmente, muito obrigado aí, Paulo, Rubens e Carla, muito bacana. Informações complementares aí, pessoal, todos que estão inscritos na plataforma, né, e que estão entrando pela plataforma Simpla, receberá o certificado ao final do 3º dia, né? Então, logou, participou, recebe automaticamente o certificado, não precisa preencher nenhum link, né? O certificado vai chegar automaticamente por e-mail.
né? O link que foi colocado é para o sorteio, que é o que nós vamos fazer agora, certo? E o segundo link foi apenas para a participação aqui, responder o seguinte: como foi o primeiro dia? Que está aqui na tela, né? Então, muito obrigado por vocês terem participado. E para a gente concluir aqui, né? Para a gente concluir, vamos para o sorteio, né? Quem será que vai participar aqui? Quem vai ganhar, né, a bolsa de 50% aqui do curso de pós-graduação? O evento continua amanhã, às 19 horas, pelo mesmo link da plataforma. No e-mail chega o link, né, para você acessar aqui o Zoom, interlinkado com a plataforma Simpla. Então, amanhã também, às 19 horas, pontualmente, a gente começa. Né, a colega Jaqueline Gama, que está aqui com a gente, vai moderar o evento aqui na noite de amanhã. E também, na quarta-feira, nós concluímos aqui o evento, né, também moderando aqui o meu amigo Alain Bueno, que está aqui conosco também, vai moderar aqui o evento, certo? De minha parte, muito obrigado, agradeço a toda a participação e vamos lá. Quem é que foi o grande sortudo aqui? Deixa eu ver, deixa eu atualizar. Opa, travou. Deixa eu ver, está aqui, ó. Antônio, deve ser Carlos de Jesus Luz, da Bahia. Olha aí, hein? Cadê o Antônio Carlos? Está aí? Antônio Carlos, fala aqui comigo, já dei um print aqui, tá? Deixa eu salvar aqui, cadê? Fala comigo aí, Antônio Carlos, você está aqui? Manda mensagem aqui, fala aqui, se você está aqui, Antônio Carlos. Se não tiver, eu vou sortear de novo, hein? Ah, o Antônio Carlos está aí, ó, sortudo está aí. Parabéns, Antônio Carlos, então fique tranquilo, né? Você vai receber o link, certo? Você vai receber aí, Antônio Carlos, o contato, né? O seu telefone está aqui, você vai receber o contato aí via WhatsApp da equipe Navigare para conversar sobre a sua premiação, ok? Fique tranquilo que você está aqui, a própria equipe da Navigare vai entrar em contato com você. Pessoal, muito obrigado a todos, né? Uma excelente noite, muito obrigado pela participação, o engajamento de todos. 21 horas e 17 minutos, estamos concluindo, encerrando a transmissão do primeiro dia do 4º Encontro de Saúde e Segurança do Trabalho do Maranhão. Até a próxima, pessoal. Até amanhã, às 19 horas, nesse mesmo bate-link. Valeu, turma.